Para dar sequência à nossa formação, eu trouxe uma sequência didática pensando no trabalho com a escrita com as crianças dos segundos anos. Essa sequência didática, eu vou mostrar passo a passo para vocês alguns encaminhamentos que são sugestões para um trabalho de escrita que vocês podem, se quiserem, fazer uso com os alunos. Então, nessa sequência didática, nós trouxemos aqui vários encaminhamentos, né, que vocês podem utilizar se acharem, se considerarem viável no momento da aula de vocês, né. Claro que esse projeto de alfabetização, a intenção inicial dele era fazer presencial com turmas pequenas de professores e no momento presencial colocar em prática tudo que foi feito, foi estudado na teoria no momento do SWAY, ok? Então, neste primeiro momento, né, no primeiro momento do ano, nós pensamos em realizar esse estudo de hoje de forma presencial. Mas como não foi possível, nós vamos tentar explorar da mesma forma, só que com atividades que podem ser encaminhadas aos alunos nesse momento, tá? Ou seja, atividades de maneira remota, via link, enfim. No entanto, quero ressaltar que isso aqui são apenas sugestões. Aí fica a critério do professor se é viável ou não fazer a utilização. Bom, quando nós pensamos em encaminhamentos metodológicos para nossa aula, principalmente com as turmas de alfabetização, é muito importante nós mantermos uma rotina diária. E o que seria essa rotina diária? Leitura do alfabeto, né? Explorando o som das letras, o som que as letras emitem, fazendo a relação letra-som com a relação de outras palavras. Muito importante essa leitura diária, ou, né, enfim, do silabário, até dos numerais, né? Porque depois a Charlie vai falar um pouquinho sobre a matemática, né? Mas essa leitura diária é muito importante, sim. No entanto, nós temos que utilizar de estratégias para que essa leitura diária não seja abordada da mesma forma todos os dias, para não ficar tanto cansativo para o professor quanto para o aluno. Ok, mas que formas seriam essas? No momento da leitura do alfabeto, né, da letra do alfabeto com a sonorização, no momento você pode explorar o nome dos meninos da sala, né? Quais as letras iniciais do nome dos meninos da sala e fazer relação com as letras do alfabeto. No outro dia, você pode utilizar o nome das meninas. No outro momento, os meninos leem o alfabeto e as meninas reproduzem o som, ou até outro dia, outro instante, os meninos leem até a metade do alfabeto com som e as meninas até a outra metade, enfim, essas variações para não ficar aquele trabalho cansativo, né, metódico, todo dia a mesma coisa. A atividade é a mesma, mas a gente se utiliza de estratégias diferentes. Para começar um trabalho efetivo na língua portuguesa, independente se a minha intenção é trabalhar oralidade, leitura, escrita ou análise, né, ou uma ou duas em conjunto, enfim, porque a língua portuguesa abre esse leque, né? Muitas vezes é quase que impossível trabalhar a leitura sem trabalhar a análise ou a escrita ou a oralidade. Então, nós sempre partimos o trabalho na língua portuguesa de um gênero textual. O gênero textual que nós escolhemos foi história infantil, neste primeiro momento, e foi o livro Um Amor de Confusão, da autora Dulce Rangel. Na formação prática, nós iríamos fazer a leitura com um fantoche de uma galinha feita de filtro de coador de café, mas como nesse instante nós não podemos, então nós adaptamos. Nós montamos, né, fizemos a montagem de slides para poder contar a história.
E ali a gente montou a história por meio de slides e contação, que eu vou deixar o link disponibilizado abaixo. Caso vocês queiram utilizar para enviar para os alunos, logo ele estará na página da internet da Secretaria Municipal de Educação, ok? Então, nós vamos começando a nossa aula, após a leitura, é claro, mas nós vamos introduzir a questão da escrita a partir de um gênero textual, que é um amor de confusão. Após a leitura, ou após a criança, né, o aluno assistir a história contada, gravada no caso, é sempre importante, independente do gênero textual, explorar na oralidade todas as questões que são apresentadas no livro, né? Nesse caso aqui, como o nosso trabalho nós vamos partir de um gênero textual, tanto para trabalhar no componente curricular de língua portuguesa, como no componente curricular de matemática, nós já escolhemos um número, um gênero textual, né, um livro, que pudesse abordar esses dois componentes. Então, quando o aluno escutar a história ou o professor em um momento presencial for ler essa história, ele poderá fazer várias abordagens e questionamentos, tanto quanto na questão, né, dos personagens, da ordem alfabética ou a ordem com que eles, né, como acontece os acontecimentos do livro, né, a ordem que os fatos vão acontecendo, quanto com a questão do numeral, né, da construção da dezena, porque no momento que vocês contarem a história ou ouvirem a história, vocês vão perceber que os animais, os ovos vão surgindo e ocorrem situações de adição, né? Porque a galinha tem um ovo e depois ela vai encontrando outros ovos. Então, nós já introduzimos na criança, no nosso aluno, a ideia de adição. E depois desses ovos nascem vários animais e aí a gente pode fazer a exploração na oralidade, em primeiro momento, quais são esses animais, se esses animais são todos iguais, se os ovos são todos iguais, quantos animais iguais tem, quantos animais diferentes tem, e assim partindo para a escrita. Inclusive, muito interessante nós pegarmos o personagem principal da nossa história, no caso, a personagem que será a galinha, né? Então, no momento de interpretar a nossa história ou o livro, Um Amor de Confusão, interpretar na oralidade, né? Questionar. O que aparece na capa do livro? O que essa imagem pode nos sugerir? Ela tem relação com a história que foi contada? Né? O que a galinha está segurando? Os ovos que aparecem no decorrer da história, eles são todos iguais? Por que será que alguns desses ovos são diferentes? Quantos ovos a galinha encontrou? Quantos ela botou? Né? Fazer o questionamento, qual é a relação do nome do livro, do nome da história, Um Amor de Confusão, com a história? Tem relação? Esses pontos são importantes para a criança, para o aluno compreender todo o percurso da história e para o professor perceber se realmente o aluno conseguiu interpretar, mesmo que sem a leitura própria dele, mas conseguiu compreender todos os fatos que aconteceram no decorrer da história. Né? Então, aqui tem algumas sugestões de questionamento para a criança no momento da oralidade. Então, aqui nós temos alguns encaminhamentos para começar o registro, né, da escrita pela criança, partindo do gênero textual Um Amor de Confusão. Então, em primeiro momento, nós iríamos construir a família silábica da letra G. Quando o professor faz a leitura do alfabeto sonorizado, aquela leitura diária da rotina, como eu expliquei anteriormente, é importante ele sempre destacar que algumas letras
tem ou sons diferentes ou até, de repente, sons diferentes que são representados por sons que são representados por letras diferentes. Aqui no caso da família silábica do G, é muito importante destacar para a criança, mostrar para a criança que o G ele pode ser representado por dois sons. Aquele som que eu brinco com eles, eu peço para eles encostarem na garganta, aqui, né, na região da garganta, e sentirem uma bolinha formando, né, forçar a garganta, aquele som que mexe aqui, né, a gente percebe que mexe. Esse som ele é representado quando está acompanhado, quando a letra G está acompanhada da vogal A, da vogal O e da vogal U. Já quando a letra G estiver acompanhada da vogal E e da vogal I, o som do G não será o mesmo, será o som J, o mesmo do som do jacaré. Então, por isso que é importante essa leitura diária, porque o alfabeto da língua portuguesa, mais especificamente, ele tem várias letras irregulares, várias irregularidades. Por isso que tem que ser mantida uma leitura diária, para quando nós formos fazer esse trabalho de formação da família silábica, a criança já se apropriar de uma forma mais tranquila, né? Já estabelecer aquela relação daquela leitura diária que o professor realiza na rotina de sala de aula. E após isso, quando eu montar a minha família silábica, eu posso já montar, a partindo do livro também, utilizando os personagens, eu posso montar escrever o nome dos personagens, de todos eles, porque vão aparecer vários animais, certo? Então, eu posso começar escrevendo o nome desses animais, que seria a minha bateria de palavras. E partindo da bateria de palavras, quando eu começo a escrever, nós podemos já trabalhar a ideia de segmentação. Porque quando nós começamos a estabelecer a relação grafema e fonema e o aluno começa a transcrever, mostrar isso por registro escrito, nós sempre ouvimos sílaba por sílaba. Então, muito interessante também eles já terem essa ideia da segmentação da palavra, né? Explorar as sílabas dentro da palavra, para ele perceber também que a palavra é formada por uma, duas, três, quatro ou várias sílabas, para não ocorrer do que muitas vezes acontece a criança escrever, por exemplo, uma palavra trissílaba, ela escrever só a primeira e a última sílaba. A sílaba do meio ela de repente esquecer. Então, nós podemos fazer esse trabalho também de bateria de palavras partindo dos animais que a história apresenta. Tanto a bateria de palavras quanto a formação da família silábica, abaixo desse vídeo terão outros links que vão direcionar para vídeos específicos dessas atividades. Então, se vocês tiverem interesse, é importante dar uma olhadinha. E mais tarde, se quiserem se utilizar deles, também logo eles estarão disponíveis no site da CEMED. E aí, uma atividade muito interessante também, que seria de registro, né, para o aluno, é o resumo. Por quê? O resumo você vai estar trabalhando a síntese da história. Novamente, você vai estar questionando os fatos para ver quais os fatos que os alunos recordam da história. E aí, coletivamente, vocês podem construir um texto, que seria um resumo no caso. E depois a criança vai copiar esse texto no caderno, porque a gente sabe também a importância da cópia, né? A questão da atenção e da organização. Mas copiar o livro inteiro seria um tanto quanto que inviável, por ser o início do segundo ano e enfim, né? Então seria bem mais proveitoso realizar um breve resumo coletivamente, né? Ele já vai percebendo algumas questões da escrita do professor, até mesmo de pontuação, enfim, trabalhando sempre, não esquecendo de solicitar para eles que registrem o título da história, o autor da história, e aí vocês podem realizar um resumo coletivo e após os alunos realizarem a cópia desse resumo no caderno. E aí, como sugestão também, nós trazemos a unidade 13 e a unidade 7
do livro didático de língua portuguesa Vem Voar do segundo ano. Lá também tem algumas atividades que contemplam e dão mais suporte para a questão da escrita. Tá? Então, vocês podem se utilizar da unidade 13 e unidade 7 do livro para também trabalhar já a escrita das crianças. E aí nós vamos sugerir outras possibilidades. Uma possibilidade é no componente curricular de arte, que seria partindo do gênero textual, da história de um amor de confusão, com o personagem principal da história, né? A personagem que é a galinha. E aí os alunos poderiam recordar a história na aula de arte e realizar a dobradura da galinha. Claro que quando nós falamos em articulações de disciplinas, que no caso são os componentes curriculares, nós estamos articulando, nós não vamos... O professor de língua portuguesa não necessariamente tem que pegar, fazer todos os encaminhamentos que nós já sugerimos e aí já trazer a dobradura e ir juntando tudo. Porque aí o foco principal da língua portuguesa, que é a escrita, talvez vai se perder. Então é interessante que o professor de hora atividade converse com o professor regente de turma, essa troca, né? Realizar essa troca. Prof, o que você está trabalhando que eu também posso já aproveitar na minha aula? Então, ele pode resgatar o professor de arte, tanto o professor de arte quanto o professor de ciências, pode fazer o resgate da leitura do livro, né? Dessa história, e partindo dessa história, trabalhar lá no componente de arte a dobradura da galinha e o professor de ciências trabalhar lá no componente curricular de ciências os seres vivos no ambiente, né? Porque como no livro aparecem alguns animais, ele pode ser inserido também no componente curricular de ciências. Claro que eu estou falando em conteúdos articulados, tá? A gente não pode utilizar tudo de uma vez só, numa sequência didática só, porque o meu foco da escrita lá da língua portuguesa vai acabar de repente perdendo o que seria primordial para mim, vai se transformar em algo secundário talvez. Então, nós temos que cuidar com essas questões. Então, eu trouxe aqui para vocês a tabela dos conteúdos que nós podemos abordar partindo do gênero história infantil, que no caso nós utilizamos o livro Um Amor de Confusão, que é uma história infantil. Nós sabemos que na língua portuguesa o planejamento é um rol de conteúdos muito grande. No entanto, ele nos permite trabalhar de forma articulada entre os conteúdos, né? Esses conteúdos eles se relacionam, eles conversam entre si. Muitas vezes fica quase que impossível eu trabalhar, por exemplo, a leitura e escuta sem trabalhar a oralidade, porque eu vou questionar o meu aluno. Certo? Ou eu trabalhar, por exemplo, a escrita e não trabalhar a leitura. Então, nós sabemos que o rol de conteúdo ele é amplo, no entanto, nós podemos utilizar vários conteúdos para uma sequência didática. Outra coisa que eu quero lembrar a vocês, que os encaminhamentos apresentados são uma sequência didática. Não é para uma aula, nós não fizemos essa sequência pensando em um tempo de uma aula. Pode ser que vocês levem 2, 3, 4 vezes para fazer um trabalho, né, bem desenvolvido, com calma, para que a criança realmente se aproprie da intenção que é trabalhar a escrita, fazer a relação grafema e fonema, né, estabelecer a relação grafema e fonema e trabalhar a escrita. E aí, para finalizar essa formação, abaixo ficarão os links disponibilizados a vocês para, de repente, repassarem aos alunos, que será o link da bateria de palavras, o link da formação da família silábica, do G, no caso, né, da letra escolhida para essa aula, partindo do gênero da história infantil, e também a história narrada, gravada, né, que nós realizamos. E aí a Charlie vai dar continuidade também, partindo da mesma história, mas atrelando ao componente curricular de matemática. Espero que vocês tenham aproveitado. Caso surjam dúvidas, podem entrar em contato conosco no setor de formação continuada. Até a próxima!